quando saiu o resultado, assim, eu confesso que eu fiquei feliz, obviamente, porque eu consegui o que eu Você lembra onde você precisava. estava? Oi? Você lembra onde você estava na hora que você Eu viu? estava aqui em casa, já numa agonia de, tipo, toda hora abrindo, abrindo, eu: "Ai, sai logo, sai logo, sai logo". E aí, na hora, eu comecei a tremer, assim, eu falei: "Mãe, olha aí, mãe". Eu falei: "Mãe, olha, tem que ter no mínimo só 5 ali em cada um que já é suficiente, não quero Aham. 27 mais". Seja muito bem-vindo a mais um estudo de caso, uma conversa com alunos e alunas do IMC que conseguiram passar no teste do IELTS. Hoje eu estou aqui com a Beatriz para poder saber um pouco mais da história dela e mostrar para vocês como que foi essa jornada aqui. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Ai, obrigada. Bom, para a gente poder começar a conversa aqui, eu já tenho que te perguntar, passou no teste do IELTS, conseguiu sua nota? Consegui o que eu precisava. Muito bem, muito bem. A gente vai conversar aqui hoje para poder saber um pouco mais dessa sua jornada. Bom, para a gente começar, me fala aí um pouquinho mais de você. De onde você é? O que que você faz? Eu sou de São Paulo, mas Uhum. atualmente eu estou morando na Bahia, tem mais ou menos 6 meses que eu me mudei pra cá. Ah, pouco Por tempo. pouco tempo, porque meus Curtindo o pais, calor aí? eles não vou falar curtir, né, a gente Muito bem. sofre. Hum. Mas foi basicamente meus pais vieram pra cá e eu vim com eles. Ah, que legal, que legal. E me fala aqui, como que foi que você me conheceu? Eu não tenho Ah, certeza, espera assim, aí, mas antes, o assim, que que você faz? Eu te perguntei, acho que você não chegou a falar. O que que você agora faz? eu não tô trabalhando, mas eu sou formada em biomedicina. Ah, É caramba. o que eu pretendo exercer lá no Canadá, né, Ah, é é um dos mesmo? planos para o futuro. Ó, que massa, que massa, que massa. E fala aí de onde você me conheceu ou como que você me conheceu? Eu não lembro, assim, 100%, mas eu tenho quase certeza que foi pela Lúcia, porque eu já Ah, é? conhecia a Lúcia, né, já seguia ela, Aham. e alguma vez ou outra apareceu ali, aí eu já comecei a deixar ali, quando eu pensar em inglês, já é uma opção, deixar ali. Ah, que bacana, que bacana. E me conta aqui, para que você precisava do IELTS? Para Express Entry, para imigração para o Canadá, precisava dele, mas eu também vou fazer o Academic no futuro, eu não fiz ainda, Ah, é? Por então já causa vai me ser da útil. profissão lá. Isso. Ah, entendi. Só para quem está assistindo não sabe, Ex-Presente, porque tem muita gente que não vai para o Canadá, né? Uhum. Ex-Presente é um programa de imigração do Canadá, é um dos programas, né? E aí você precisava do IELTS para Ex-Presente. Que bacana. Como é que era o seu inglês nessa época? Já era avançado ou intermediário? O que que você acha? Eu diria um intermediário avançado ali, assim, quando eu Uhum, comecei o curso, né. Antes, bem antes não, ainda era um intermediário, mas desde o ano passado para cá eu dei uma melhorada nele. entendi. E me conta aqui, nessa época aí que você descobriu que você ia precisar fazer o IELTS e tal, aí você me conheceu, o que que você acha que era, assim, a sua dor, sua dificuldade com o seu inglês? Ou se você achava que tinha alguma dificuldade ou não? Porque também tem isso, tem gente que acha que: "Não, já tá bom, dá para fazer". Como é que foi? O que que você sentia aí no seu inglês? Você falou assim: "Ah, eu preciso melhorar isso aqui"? É, é que, eu falo que o ano passado foi um diferencial, assim, porque muitas coisas aconteceram que envolveram o inglês, então, de certa Uhum, forma eu evoluí no francês, ó, no inglês o ano passado, mas eu acho que o que pegava para mim, que eu ia saber na hora da prova, ia ser o speaking, né. O speaking para uhum, mim eu acho que ia ser a parte pior, porque você tem que saber o que você tem que fazer na hora, nessas provas, e não é só sair falando, né. uhum, uhum. Então, eu conhecia umas pessoas que já tinham feito o curso com você também, a Érica, Ah, sua é? faixa preta, Ah, a faixa gente preta. fez Que a gente fez bacana. francês junto, e aí eu cheguei a perguntar para ela o que ela Ah, é achava e tal. verdade, ela fez o francês mesmo, verdade. E a Foi. Erika, ela é faixa preta 2 vezes, porque ela Uhum, fez o General Training, né, e sim. depois ela teve que fazer o Academic também, e nos 2 ela virou faixa preta. Pensa só, e ela é uma faixa preta de 4º grau que ela lá, e nas 4 Uhum. habilidades, muito violenta ela. Que Ela é maravilhosa. bacana, que bacana. E aqui, me fala aqui, eh, quando você ficou sabendo lá, né, do programa e tudo, como é que foi? Me conta. Você foi daquelas que já entrou de primeira ou no início você falou assim: "Ah, não", você tinha alguma dificuldade para entrar, talvez o preço, como é que foi? Pode ser bem sincero aqui, tá, não tem problema não. Eu quero saber o que que se você tinha alguma dificuldade para entrar ou se você já entrou direto, como é que foi para você essa parte aí? Entrar, você fala começar o curso Do direto programa. ou É. Falei assim: "Ah", quando você me viu lá, aí você viu que eu falei assim: "Ah,
provavelmente você deve ter participado de uma semana do IELTS, né? Uhum. Sim, Pra mas aquela já tem sim. preparação ali. Sim. E aí, na hora que eu falei assim, ó, estão abertas as matrículas. Você foi daquelas que já entrou de cara, não, é isso que eu quero, pronto e vou. Você teve que pensar alguma coisa, como é que foi? Não, eu acho que eu fiquei bastante tempo, assim, pensando, né, tanto é porque não era a minha prioridade no momento, igual eu falei, na Uhum. época eu estava estudando francês e eu não queria de jeito nenhum estudar os 2 idiomas juntos. Aham, Então, era uma coisa que, assim, eu pensava para o futuro, eu já começava a analisar qual curso que eu vou fazer. entendi. E aí, já para o final do ano, que foi quando eu comprei o curso, foi quando eu comecei a perguntar, né? Buscar por pessoas que tinham feito. E aí que Uhum. a Érica, numa das nossas conversas mesmo, entre francês ali, ela falou Aham, que tinha feito. Aí eu falei, eu vou fazer com ele. Acho que é entendi. isso. Já E foi aí eu de cara, peguei então. o curso ano passado, mas eu não comecei ano passado, Foi só esse foi ano mesmo. quando, você lembra? Foi na Black Friday, foi acho que Ah, em foi em novembro. novembro. Ah, que bacana. E aí você Isso. começou só esse ano? Só esse ano, porque o meu curso do francês terminava em dezembro. Só que eu só fiz Uhum, a prova em fevereiro. E aí, para entendi. não pegar inglês e misturar, eu falei, não, depois eu Aham. faço. Então você resolveu não misturar os 2. Não, de jeito nenhum. E eu não Porque recomendo. tem gente que faz isso, né, tem gente que me pergunta: "Ah, dá para estudar os 2 ao mesmo tempo?" Porque às vezes a pessoa tem esse plano. Eu falei assim: "Que dá, mas se você não tem tempo disponível e Uhum, a disciplina disponível, não é algo que eu recomendaria, porque a exato. maioria dos casos você vai acabar misturando e vai dar ruim, né, porque se Uhum. você não tem muito tempo disponível, eu posso ficar a parte da manhã por conta de um, a parte da tarde por conta de outro, vai ser muito difícil, né. Então foi É complicado. Quando eu comecei o do francês, eu fazia esses cursos regulares, né, de inglês na uhum, época, uhum, lá em 2020. E aí eu ainda fazia, eu queria manter, falei, vou manter um curso de inglês e vou fazer o do francês. Eu não conseguia já. Já no uhum, francês eu já na aula de inglês já estava lendo com pronúncia do francês, aham, porque tinham palavras que eram sim, iguais, sim, só mudava a pronúncia. E eu falei, aham. cara, não tem como, Que não vai bacana. rolar. Mas aí você teve esse discernimento aí de fazer Sim. essa divisão, né. Que Uhum. bacana. Você já tinha feito o IELTS antes ou foi a primeira vez? Não, não tinha, mas eu Ah, tinha na minha cabeça que eu não ia fazer essa prova sem uma da mentoria, né? Sem preparação. um direcionamento. Tanto é que eu, Uhum. eu até conversando com a minha mãe, aí ela falou assim: você vai gastar com outro curso? Eu falei, moça. Ela, você já sabe inglês, seu nível já é bom. Eu falei, moça, uma Olha coisa só. é saber inglês, a outra é saber fazer a prova. E aí ela entendeu ou ela ainda ficou meio Não, aí relutante, assim? ela entendeu. E eu falei, não, de qualquer forma eu vou fazer. Mas é uma coisa que às vezes é meio, qual que é a palavra? Contraintuitivo, né, que você fala assim: "Pô, eu já sei inglês", né. Sim, Mas aí quando você pensa em uma situação, tipo assim, ó, vestibular, a pessoa passa ali anos estudando para o vestibular. Adianta exato. estudar só a matéria? Não. Não, você tem que saber resolver a prova do vestibular. E a Uhum. mesma coisa de concurso, né. Já fez concurso alguma vez? Não, Eu falo porque no Brasil eu estudava para PF, né, então, assim, fiz sim, vários concursos. Você pode saber a matéria até 100% da matéria. Se você não souber fazer a prova, aí não vai, né. sim. São 2 coisas diferentes, agora fica claro, né. É. Então é interessante ver isso aí. E você comentou ali atrás, você falou do speaking, né, você achava que o speaking ia ser a parte mais difícil para você. Essa Eu era a sua achava porque dificuldade. eu não sabia o que me ia ser cobrado, e Uhum, uma coisa que, assim, eu levo para mim e eu falo que, assim, hoje eu agradeço por isso não ter acontecido comigo, mas que é muito mais fácil você aprender do zero, de uma vez, assim, com uma carga horária muito grande e sair para o avançado, que foi o que aconteceu comigo no francês. No inglês, eu venho com inglês de sim. anos, então eu tenho erros, assim, idiotas, que eram aqueles erros Os básicos. vícios, né. Exato, e é muito mais difícil você tirar vício. Sim, Então, sim. para mim, que isso que pegava para mim no inglês, que eu já sabia estruturas complexas, mas às vezes saía sei lá, um shidu, não sei. Aham, E aham, aí você vê, entendi. tipo, que isso? E isso é interessante você falar, porque, parece que quando você vem do zero, né, ou do básico ali, você já aprende do jeito que é, né. Você: Exato. "Ah, é aqui, então vou aqui". Agora quando você vem anos ali sofrendo, que é igual, você tem carteira de carro? Sim. Você tirou a Os carteira, você vícios, aprendeu a né. dirigir na autoescola ou você já sabia dirigir antes e você foi Não, tirar lá? eu aprendi na autoescola e eu passei de primeira, até que no dia Tá o vendo? pessoal que já dirigia há anos estava sendo reprovado pelos Olha benditos só, vícios. exatamente, e é isso, né, porque a pessoa já foi desenvolvendo tantos vícios ali,
que ela até sabe dirigir, mas ela não sabe dirigir do jeito que eles querem na prova. Exato. Acho que é uma das melhores metáforas para o IELTS, né? Você sabe Uhum. inglês, tá na cara que você sabe, mas você sabe fazer a prova. Essa é que é a grande sacada de tudo. Tanto que é que a gente olha para as... Acho que você deve ter me visto falar isso, das estatísticas oficiais. Quando você pega um nativo e coloca ele para fazer, a média do cara é 6,7. Nativo. Não dá para falar que ele não sabe inglês. Ele é um nativo. Ele não sabe resolver a prova, né? Isso aí é muito interessante. E me fala aqui, Beatriz, aí você entrou na turma lá no ano passado, e aí você começou esse ano, foi quanto que você falou que você começou esse ano? Então, agora vai. Não, eu comecei mais ou menos ali março, abril, só fazendo simulado, mas eu só Uhum. peguei firme ali em junho, junho pra Que frente. foi depois da nossa conversa, né? Foi depois da nossa conversa. Você tinha a mentoria comigo, né? Aí na mentoria Uhum. eu falei, não, acho que você chegou a me mandar uma mensagem, pessoal, tô assim, assado, falei, vamos fazer Foi. uma mentoria aqui para poder orientar, que você tinha ganhado uma das mentorias lá atrás, e aí Uhum. ali teve todo o direcionamento, e aí eu quero saber de você, quando você começou a estudar, né, ver o material, como que foi para você o contato com as técnicas e a sua percepção de como aquilo ia te ajudar na hora da prova? Foi um diferencial, assim, por exemplo, no reading, eu já tinha costume de sair lendo, né? O problema é que eu Ah, tinha feito o TEF e eu comparava muito TEF e IELTS. aham, E a forma como eu fazia o TEF foi completamente diferente da do IELTS. entendi. No TEF eu lia texto. Aham, No IELTS aham, eu não lia nada, só o scanning ali, né? Eu só aham, ia batendo o olho. Então, depois com as técnicas ficou muito mais fácil. sim, sim. Porque na hora do teste do IELTS, tipo, são vários problemas que a gente vai enfrentando, né? E se você não tiver a técnica para contornar, Não dá tempo. não vai, né? Eu não sei se você chegou a ver um dos encontros que eu fiz ao vivo, não sei se foi com essa última turma ou com a sua turma lá, de uma pesquisa que o próprio IELTS fez sobre a prova do reading. Cheguei a comentar, você chegou a ver isso? Eu acho Porque que eles não. tinham uma premissa, que a premissa era o seguinte: será que o candidato que lê o texto todo primeiro performa melhor do que o candidato que não lê o texto todo primeiro? Eles queriam saber se isso era verdade ou não. Aí eles fizeram uma pesquisa lá, formal e tal, e aí eles usaram uma tecnologia muito bacana, que é aquela tecnologia de eye tracking, para eles mapear o movimento dos olhos do candidato. Eles queriam Uhum. ver quantas vezes o candidato voltava no texto e na questão. Entende? Uhum. Foi muito bacana. E aí você vê, é uma coisa absurda. É, você vê, eles fizeram, chama mapa de calor, né? Heat map, que é quantas vezes o candidato foi e voltou naquela região do texto para tentar achar. Aí tem lá o candidato que falhou no teste. Aí o cara, ele lê o texto inteiro. Você vê um mapa, assim, ó, praticamente todos os parágrafos tem os pontos onde o cara ficou olhando, porque eles estão Uhum. mapeando, né? Ele ia na questão, voltava, assim, parecia uma... Sabe quando você pega e espalha a tinta, assim, tudo espalhado. E aí você vê o candidato que teve sucesso na hora da prova, o cara tá aqui na questão, e aí ele vem no texto aqui, só. E bate o olho, né? É impressionante. E aí, no final, o que, que eles concluíram? Que não tem como afirmar que o cara que lê tudo primeiro vai melhor do que o cara que não leu. É Uhum. inconclusivo. Não dá para a gente falar, lê o texto primeiro todo para entender melhor do que não lê. Olha só. Por isso que Uhum. uma das técnicas que eu ensino para vocês é exatamente não fazer isso, né? Mas, enfim, como que você... Aí na hora da... Então você teve uma preparação curta, né? Ali de final de maio, junho. Como que você vê as técnicas te ajudando lá na hora da prova? Como você se sentiu lá na hora da prova com o domínio das técnicas? Faz toda a diferença, porque uma coisa é você chegar para fazer uma prova que você não conhece como é, e aí Uhum, na hora você tem que descobrir, na hora o relógio tá rodando e você tem que fazer a prova e não tá descobrindo o que é para você fazer, né? aham, É, eu acho que faz totalmente diferença, né? E tanto é que na prova, tanto do writing, e eu acho que o reading, me sobrou tempo. olha Então só. eu pude revisar. O writing, eu acho que essa foi a chave para mim. Foi o tempo Não, que me com sobrou. certeza. Olha só. Porque geralmente é onde as pessoas têm mais dificuldade, né? Não dá tempo de concluir. Exato. E eu não falo assim que o meu writing tava aquele texto que você fala, nossa, olha que texto impecável, olha o Uhum, tanto de palavra avançada. Não. Eu acho que era um texto básico onde eu respondi tudo que me foi perguntado exatamente. Que é o e me principal, sobrou né? tempo. E aí eu fiquei Uhum. revisando, revisando, revisando. Que massa. Perfeito. Perfeito. Que isso aí e eu, assim, já tendo
passaram por centenas de alunos, eu sei que isso aí é uma das principais dores deles. É não ter tempo. Ou a pessoa não consegue nem terminar de escrever as duas dentro dos 60 minutos, ou não dá tempo de revisar. Então, isso Sim. aí é uma das coisas que atinge. E por quê? Porque a gente tem aquela ideia de vou escrever o máximo que eu puder. Não! Se você escrever muito, seu animal, você não vai ter tempo para revisar, né? Isso é o crucial, só que a gente não para pensar nessas coisas, né? Que bacana. E aí eu quero saber de você o seguinte, foi semana passada, eu acho que você recebeu seu resultado, não foi? Você me mandou mensagem? Semana passada ou retrasada, não sei. O resultado da prova? É. Não, eu fiz a prova no dia 22, o resultado saiu até bem rápido, foi no dia 25. Saiu rápido mesmo. Foi muito rápido. E aí eu quero saber de você, o que foi a sensação na hora que você viu, que você falou assim, ai, meu Deus, agora deu. Foi. Assim, né? É porque foi um mês de emoção. Já começando pelo início do mês, porque, igual eu falei, a princípio eu precisava do CLB 9 no inglês, né? Então eu não teria outra opção a não ser conseguir o CLB 9. Só que o que aconteceu? No dia 1º de julho, o governo criou categorias dentro do Express Entry. Sim. E aí teve categoria para a saúde, categoria para TI, categoria para o francês. E aí eu já tinha nota com o francês. Só que para você ser elegível para o Express Entry, você tem que ser elegível para um dos programas, né? Que no meu caso era o FSW. E no FSW eu tinha que ter 67 pontos. Eu tinha 66. Você acredita? Nossa. Sem o inglês. Então, assim, eu já não precisava de um CLB 9, eu não precisava de um CLB 8, nem de um 7. Só precisava fazer. Só precisava fazer a prova. E aí eu fui lá e falei, não, agora vai. Mas quando saiu o resultado, assim, eu confesso que eu fiquei feliz, obviamente, porque eu consegui o que eu precisava. Você lembra onde você estava? Oi? Você lembra onde você estava na hora que você viu? Eu estava aqui em casa, já numa agonia de, tipo, toda hora abrindo. Ai, sai logo, sai logo, sai logo. E aí, na hora, eu comecei a tremer, assim, eu falei, mãe, olha aí, mãe. Eu falei, mãe, olha, tem que ter no mínimo só 5 ali em cada um, que já é suficiente. Não quero nem 7 mais. E aí tinha, né? Aí eu fiquei muito feliz. Comemoraram? Oi? Comemoraram? Obviamente. Eu falei, não, agora é só esperar a chamada do governo e eu tô dentro, né? Que massa, que massa. E aí me diz, que eu já sei que já veio essa chamada aí, né? Foi... Não foi eu achei que ia ser na mesma semana que ia ter o ITA, porque já tinha 2 semanas que tinham passado, mas não foi. Entendi. Só para explicar pro pessoal aqui rapidinho, para eles não ficarem perdidos. Desculpa. Não, é porque tem gente que não quer ir pro Canadá, né? E para eles poderem entender. Quando você preenche lá o seu perfil, né, lá na plataforma, a cada 2 semanas, mais ou menos, o Canadá faz esses sorteios da pontuação, que é quando a pessoa recebe o ITA, que é o Invitation to Apply, que é o convite para poder fazer o processo de imigração. E aí você já tinha preenchido e estava esperando que o ITA fosse sair naquela semana. Isso. O resultado saiu na terça, geralmente os sorteios acontecem na quarta, né? E aí, não, vai ser amanhã. Eu já numa agonia preenchendo, só que não aconteceu. Só na semana seguinte. E aí eu recebi, que foi na semana passada, né? Eu recebi e aí foi outra emoção. Foi outra. Nossa, não, eu tremia assim, que eu não sabia o que eu fazia. Aí o pessoal, não, já aceita. Eu falei, meu Deus, se eu apertar o botão errado, eu não vou abrir, não. Apertar ali pra recusar sem querer. Engraçado que eu lembro também, quando eu recebi o meu, eu tava assim, faltava acho que, sei lá, 15 minutos para eu ir pro trabalho. Eu trabalhava no fórum, né, na época. Eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu tenho que apertar isso aqui, eu tenho que ir. Aquele desespero, né? Mas é um desespero muito bom, que é aquela sensação. Terminei o que eu tinha que fazer, né? Agora sim. Eu fiquei com a sensação de tipo, cara, eu não sei se eu tô mais feliz pelo ITA ou por não ter que refazer o IELTS. É um alívio, né? É um alívio. Um alívio. E aí me conta aqui, agora que já passou no IELTS, agora que já recebeu o convite para imigrar, como é que tá? O que tá fazendo? Que fase que tá? Eu tô separando os documentos. Confesso que aqueles que você depende de outras pessoas é mais complicado de conseguir. Mas já tá tudo certo. Eu conseguindo esse último documento que me falta, eu já envio a aplicação e vamos rezar para ser aprovada. Que massa. Não, vai ser, vai ser. O Express Entry é bom que ele não demora tanto igual outros processos, né? No meu caso, eu acho que ainda são 6 meses, né? Eles dão, mas nesse ano ainda tá bem rápido. Teve gente que conseguiu com 1, teve gente que conseguiu com 3.
Olha Tá, só. assim, não tem regra, né, Não tem, não mas tem. No meu a média caso, continua sendo 5, foi tá foi bem mais quase 6 meses. No meu caso lá atrás, eu recebi, faltava, assim, 8 dias para dar os 6 meses, caraca. entende. Mas tá aqui, entende. Agora, acabou. Você já fez o francês, já fez o inglês, acabou, acabou. Você já vai chegar aqui como residente permanente. Sim. Isso não tem preço, né. Não É tem preço, não é o tem melhor de preço. todos os Sua cenários. vida aqui já vai começar vários passos para frente, de que se Uhum, você tivesse que vir por um college ou com work permit, para depois aplicar e passar por tudo isso de novo aqui, exato. entende? Enquanto você ainda está no Brasil. Você ainda pode ir juntando dinheiro daí, você tem a tranquilidade de estar perto da sua família, de arrumar as coisas, e aí você chega aqui como residente permanente. É outra história. É outra Na hora que você história. passar, Já você é, vai ver, assim, na hora que um você passinho passar a lá mais na. na vida do imigrante. Já é um passo à frente. Na hora que você chegar lá na fronteira, que geralmente, não sei se vai acontecer isso com você, mas no meu caso aconteceu, porque eu vim no meio da pandemia, né? Uhum. Aí tinha aquela fila de gente, que o meu voo foi o único voo que teve durante a pandemia, no meio, né? Da Caraca. pandemia. E aí tinha aquele monte de gente, aí eles falaram assim, que mundaréu de gente, que atenção, todo mundo, aquela apreensão, aí alguém, um oficial chegou e falou assim, os residentes permanentes, por favor, esta fila. Aí, tipo, tinha 5 pessoas. Aí eu, sou eu. Chegou meu momento. Entende? Chegou minha hora. É outra coisa. É muito mais fácil, né? Uhum. Óbvio que as pessoas que vêm com college, que vêm com work permit para trabalhar, também vão passar por esse momento, se elas fizerem o que tem que ser feito. Só que, se você pode adiantar isso, Por que sua não? vida vai ser muito mais fácil, né? Que Exato. massa saber disso, Beatriz, que massa. Bom, agora eu tenho umas perguntas aqui para fazer para você, porque agora você já é uma aluna de sucesso, então eu gosto de ver a opinião dessas pessoas que passaram por essa jornada, porque isso acaba ajudando outras pessoas também, né? Uhum. Então, a primeira aqui, ela é bem egoísta, essa pergunta, porque ela é mais para mim do que para os outros, porque eu gosto de saber o que funciona, o que pode ser melhorado para poder trabalhar nisso. Então, para você, tendo feito o programa todo, o que você acha que foi assim, isso aqui, para mim, é a melhor coisa que tem dentro do programa? É o quê? Era o simulado faixa preta, era a planilha, era o grupo de colegas, era as técnicas, o que era para você, o que foi assim, isso aqui mudou meu jogo? Assim, teve coisas que eu não usei, que eu não usufruí, por exemplo, o grupo de conversa, porque eu já tinha o meu pessoalzinho do francês, estava tudo no mesmo plano, né? Então era francês, inglês, então eu acabei que fiquei já com a galera que eu conhecia. Mas os simulados faixa preta são essenciais, eu acho que é o diferencial da coisa, porque ali você está praticando a prova já sabe o que você tem que usar, as técnicas, e se você não usa, a Muriel, Faixa por preta, exemplo, né, ou corrige. você, A sua te foi a Muriel, corrige. né? A faixa preta. Isso. E aí te Uhum. corrige e você já sabe, tá, eu tenho que melhorar isso da próxima. Eu lembro que um dos meus primeiros simulados com a Muriel, né, ela, você tem que respirar, breathe, você tá... E eu saí assim, porque eu queria acabar logo com aquilo, né? Você não quer estar naquele momento de tensão. Então eu já desembestava a falar, só Uhum. que eu acabava me atrapalhando, porque eu comia uma palavra em cima da Sim. outra, não prestava atenção no que eu estava falando, e aí a gente comete aqueles erros bobos, de tipo um shidu, sei lá. Uhum. E Uhum. aí, conforme eu fui respirando, voltando ao normal, eu comecei a prestar atenção nisso, e Uhum. aí eu já fui corrigindo. Um erro que eu tinha muito era na parte 2, quando eu ia falar do passado, igual eu falei, esses vícios, né? A gente não percebe. E aí, quando eu comecei a falar mais devagar, respirando, eu pensava, no passado desse verbo é Uhum. tal. Aí eu já dava uma ênfase assim, sei o que, voltava um passado bem forte ali para mostrar que eu sabia, né? Uhum. Porque quando eu saía falando, eu não prestava atenção. E às vezes era só acrescentar um ED ali e na hora Sim, eu não saía pela emoção da coisa. sim. Pra você Então, ver como simulados com faixa preta eu acho que é o essencial ali. você vê que é importante, né, a correção da técnica, né? Às vezes começa com coisas simples, igual ela falou para você, respira. Simples, Uhum. né? Por isso que, para quem não sabe, né, porque eu tô falando aqui também, às vezes a pessoa tá me conhecendo agora, prazer, né, você tá chegando aqui agora nesse vídeo, mas os faixas pretas, né, são os alunos que vão além da nota 7,5 no IELTS, são as notas mais altas do teste. E aí, quando a pessoa entra no programa, tem os simulados faixa preta, né, que um faixa preta treinado por mim vai lá e analisa a sua parte do speaking, né?
E aí, no caso da Beatriz aqui, foi a Muriel que fez essa correção. E esses pontos pequenos, talvez pareça pequeno, se você não está no processo, mas para quem está no processo, isso muda muita coisa. Tanto que você acabou de falar aí, que quando você conseguiu se controlar mais, você conseguiu produzir melhor as suas respostas. Né? Eu gosto muito daquela frase assim, ó, pequenas engrenagens movem grandes portas. Então, às vezes, é uma coisa pequena, falar, respira. Aí você consegue parar, perceber o que você vai fazer, né? Que bacana saber disso. Ó, tem gente que acha que só saber inglês basta para ir fazer o teste. Aí eu quero saber de você, que já foi lá fez, até sua mãe falou com você, né? Ah, você já sabe inglês, para que fazer outro curso? O que você acha disso? Se dessa ideia de saber inglês já dá para ir lá e fazer o teste. O que você acha disso? Não, eu acho que não dá. Eu não só acho, como eu conheço pessoas que fizeram isso e que não deu certo. Falar inglês, já sei, já tenho a fazer a prova. Se você faz isso, você não sabe o que você tem que fazer na hora da prova. E eu acredito que só o fato de você já saber já é um passo à frente de outras pessoas que talvez não saibam, porque você economiza tempo, você já sabe o que você tem que fazer, Sim. como você tem que fazer, e aí, sei lá, se tem alguma coisa que você não pode fazer, você corrige ali na hora e vê, olha, eu não devia ter feito isso. Então, ir sem conhecer a prova, só sabendo inglês, eu acho que não é uma boa ideia. Não recomendo. Na verdade, acho que a gente acaba mais que economizando tempo, dinheiro. Porque se a pessoa não conseguiu pegar ali, como que é a estrutura da prova? O que eu tenho que fazer em cada parte? Que técnica que eu tenho que aplicar? A chance dela repetir esse teste é muito grande. E aí, por exemplo, você está morando na Bahia agora. Você fez na Bahia mesmo o teste? Não, eu fui para Brasília. Pois é, teve que viajar. Agora você imagina se você vai e você tem que repetir. Aí já tem outra passagem, outra hospedagem, outra prova. E aí você soma isso, tem gente que às vezes repete 2, 3, 4. Eu conheço gente que repetiu 10 vezes o teste. Pensa, né? Então isso aí que vai embora. você tá doido, é muito relevante isso aí, né? Entendi. Ó, Beatriz, o que você acha? Bom, e aí eu tenho outra pergunta aqui para você, que é o seguinte. Na sua opinião, o que mais atrapalha uma pessoa que está começando a preparação agora para o IELTS? Eu acho que o que mais atrapalha é você sair buscando em vários lugares. Porque o IELTS, ele tem um conhecimento, um reconhecimento assim, mundial, tem muitas coisas na internet. Então, você vai encontrar diferentes dicas, diferentes macetes, enfim, diferentes técnicas. E enquanto você não se pegar em uma, eu acho que não rola. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo no writing, que eu até te mandei mensagem, que eu estava vendo materiais assim extras sobre os modelos das tasks, né? Tem a task 2 pode ser modelo X, Y ou Z. E aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que saber o modelo para esse, eu tenho que saber o modelo para esse, eu tenho que saber o modelo para esse. E eu já tava ficando maluca, né? Porque na minha cabeça não ia dar conta. E aí você sabe, não, vai responder o que for pedido, sempre toda a redação. Ou vai ter um lado contra, um a favor, você vai escolher seu lado, e é só isso. Esquece todo o resto, esquece frase pronta, esquece coisas ali. E foi o que eu acho que o que me ajudou, porque foi a minha maior nota, né? E era para ser, na minha visão, assim, era para ser a pior e foi a maior. Então eu acredito que escolher focar em e segue esse modelo e esquece o resto. E pior que isso é verdade, que é aquela frase clássica, né? Quando a gente quer fazer muita coisa, a gente não faz nada. Né? Então, quando a gente está vendo muita informação, na verdade, você não está vendo nenhuma. Né? Então, assim, não existe só um método, não existe só um material, não existe só um caminho. Por exemplo, não existe só um caminho para Roma. Você pode ir de avião, você pode ir de trem, você pode ir de carro, pode ir de várias formas. Agora, escolher vá com ele. Né? Essa é que é a grande questão. Exato. Muito bacana isso aí que você ter falado. O que você diria para quem tem o mesmo problema que você estava enfrentando lá atrás, que você tinha medo do speaking? O que você diria para essa pessoa? Primeiro, conheça as técnicas para você saber o que você precisa fazer. Pratique sozinho quando você puder, porque pelo menos para o IELTS tem essa possibilidade, né, de você pegar uma pergunta e pensar,
eu tenho que responder assim, bonitinho, vou usar tal palavra aqui e deixar para praticar na hora mesmo que você estiver praticando, né? E fazer os simulados sempre com alguém. Entendi. Bacana. O que você vê hoje, tendo passado, conseguido a nota que você precisava, que você olha para trás e fala assim, nossa, isso era tão óbvio, só que você não enxergava. O que você hoje vê, que fala assim, nossa, isso aqui é óbvio que eu devia ter feito isso, ou não devia ter feito isso. O que é óbvio para você hoje, que não era óbvio lá quando você começou? Você consegue pensar alguma coisa assim? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o writing, porque eu sofri, eu acho que um mês, assim, que cada dia eu tentava ver um tipo de redação que podia cair, não falando sobre tema, mas uma forma ou uma, sei lá, request, ou, não, enfim, um dos tipos. E aí eu tentava botar na minha cabeça, olha, essa vai ser a estrutura para tal tipo de carta. E passou um mês e eu não conseguia, eu não sabia ainda a estrutura para tal tipo de carta. Então eu perdi um mês ali tentando ver algo que não me ia ser útil, né, no futuro. E aí, já depois, quando você falou, não, esquece tudo isso, foca na Vai pergunta, aqui. responde o que tá te perguntando. Aí eu andei assim, ó, saí do trânsito. Sair do trânsito, boa. Ó, última pergunta para você aqui. E essa pergunta, cada pessoa tem uma resposta. Não existe resposta certa, igual o IELTS. Não existe resposta certa. Tá. Mas eu quero saber para você, o que significa na sua vida ter conseguido essa aprovação no IELTS, para você completar o seu plano? O que significa isso para você? O IELTS, ele foi essencial, sem ele eu não conseguiria o meu objetivo de hoje, que é a residência permanente no Canadá. Então, isso vai me abrir muitas portas, porque eu quero me mudar para lá, eu quero seguir a minha carreira lá. Futuramente eu terei que fazer o academic, que continua sendo o IELTS, então ele não só vai me abrir portas tanto para imigração quanto para a oportunidade de trabalho no futuro. E então, assim, ele foi essencial, eu não posso deixar de lado. Ainda que eu quisesse, não posso. Então, ele foi essencial na minha vida e vai fazer muita diferença daqui para frente. Que bacana, que bacana. Oh, Beatriz, eu quero te agradecer, não só por ter aceitado conversar aqui comigo, mas por ter confiado em mim lá atrás. Eu tenho certeza que a sua história vai ajudar muita gente, servir de inspiração para muita gente. E te desejo tudo de bom, que você receba logo a sua aprovação aí no seu processo de imigração, para você vir logo para cá, viu? Amém, amém, amém. Obrigada, eu agradeço pelo curso, pelos conselhos aí que deram certo, graças a Deus. Bacana, fico muito feliz. Um forte abraço para Obrigada. você, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.